Sweet Tooth é uma série da Netflix que foi adaptada dos quadrinhos de Jeff Lemire. Ela conta a história de um mundo que passou por uma pandemia que dizimou milhares de pessoas e, juntamente com ela, deu-se a existência de criaturas híbridas, parte humana, parte animais. O curioso é que a adaptação da Netflix assume a premissa, mas muda o tom da narrativa. Enquanto o quadrinho tem um ar sombrio e pessimista, a série nos encanta através do seu personagem principal. O que podemos extrair disso, veremos agora nesse Mundo Cop. Jeff Lemire é também o autor de O Ninguém, uma história inspirada em O Homem Invisível, de H.G. Wells, que acontece em torno da estranha aparição de um homem envolto em bandagens numa cidadezinha e trata sobre medo, paranoia e identidade. Esses elementos também são vistos em Sweet Tooth, ao menos com mais ênfase na HQ. O contraste com a série já é claro nas primeiras páginas em comparação com o primeiro episódio da série. A HQ está envolta em uma atmosfera de pessimismo, maldade e desesperança. Afinal, pouco da humanidade resta após a praga de H5G9, os sistemas de comunicação entrarem em colapso, os governos em ruína, os militares que deveriam proteger formam milícias que abusam de seus poderes, os civis que restam estão afundados na pobreza, vício e caos. Nela, Gus, o menino cervo, é criado por seu pai em uma cabana. Seu pai, com vistas a protegê-lo, conta que o mundo fora da cerca é fruto do pecado do homem e que Gus seria queimado vivo se saísse de onde era seguro. Tomado por uma insanidade religiosa, o homem usa o nome de Deus para imprimir medo na consciência de Gus. Suas referências a Deus sempre são em relação à punição que Deus estava trazendo ao mundo. No seu evangelho, não há graça, apenas o medo. Depois que seu pai morre, Gus encontra-se num dilema de ter que ir para fora da cerca. O passo a ser dado para além dela é o passo que vai de encontro a todas as suas crenças e com medo de estar desobedecendo seu pai. Para além da cerca, Gus não é queimado vivo. Talvez esse seria um destino melhor e menos chocante para sua consciência. Gus vê um mundo mau e perverso, habitado por homens egoístas, inescrupulosos, sedentos por violência. Seguindo Jepperd, que pensava ser seu novo cuidador, Gus é traído. Jepperd mente para ele e o entrega nas mãos de Abbott, um homem que comanda uma milícia e alguns cientistas. Vendo-se como aqueles que são em nome da humanidade, da ciência, eles fazem testes nos híbridos porque relacionam que a cura para a praga estaria relacionada com as criaturas. Submetendo os híbridos a um cativeiro e forçando experimentos que sempre os torturam e matam, Abbott é capaz de capturar mulheres grávidas para fazer testes em seus bebês, pois todos os que nascem após o surto são híbridos. Na HQ, nós vemos o espectro mal do homem, suas loucuras, depravações e tudo aquilo que são capazes de fazer em nome do que acham que é certo. Cada página traz mais distanciamento do que resta de humanidade nos que restam da humanidade. Jepperd, Abbott e o pai de Gus são homens que tentam proteger o que é seu. Jepperd só queria proteger a sua esposa que acabou sendo morta nas mãos de Abbott. Ele é capaz de entregar o Gus nas mãos de Abbott em troca do que pensamos que seria uma bolsa de dinheiro, mas eram apenas os restos mortais da sua esposa. Abbott, em nome da sobrevivência da humanidade, que, parando para analisar, seria sua própria sobrevivência, lidera homens que torturam e matam outras pessoas e criaturas que, simplesmente por serem estranhas, são vistas como coisas que podem ser usadas como querem. O pai de Gus, querendo protegê-lo, mente, forja um deus carrasco e o prende numa cerca. O passo de ultrapassagem da cerca de Gus é como se encarássemos o passo do homem que desafia o Deus que lhe é pregado em busca da sua liberdade. Dentro da cerca, o homem teria proteção se seguisse os mandamentos divinos. Já fora dela, ele encontraria o mal, o pecado e o caos. Porém, por mais protetivo que o pai de Gus tenha sido, homens invadiram a cerca e quase mataram Gus. A leitura que fazemos do que Lemire parece querer passar é que as medidas protetivas da religião apenas aprisionam o homem dentro de um cercadinho, um jardim, mas são inúteis em conter a maldade humana. Quando se dá conta disso, por mais que fora da cerca o homem encontre uma maldade que não estava preparado, ele teria enfim a sua liberdade. Ele teria que encarar o desafio de sair da cerca ainda que o mundo fora dela seja perverso. O primeiro volume da HQ nos mostra um único vislumbre de ternura diante do caos. Mesmo enjaulado, Gus encontra afeto entre os que estão presos com ele. Isso, porém, está em contraste com a fala de Singh, o cientista que faz os experimentos nos híbridos e se questiona se eles são a cura ou a causa da praga. Em compensação, a série tem uma forma de contar a história de forma bem diferente, quase como uma fábula. O
personagem de Gus é cativante ainda que esteja descobrindo aquele mundo caótico. Shepard, que na HQ era um ex-jogador de hockey, na série é um ex-jogador de futebol americano, que vive solitário depois da morte da sua mulher. Ele, já tendo trabalhado para a Abbott, decidiu abandonar esse caminho que foi forçado a seguir, segundo conta. O pai de Gus também é bem diferente. Na série, os aspectos da insanidade religiosa são completamente descartados. Ele é uma pessoa amável e que protege o filho contando-lhe várias histórias de literatura infantil. Assim, na série, ao invés de ser formado com uma mentalidade religiosa embasada no medo, Gus cresce tendo a mitologia das histórias infantis em mente. Talvez seja por isso que a condução da série pareça mais uma fábula do que, de fato, uma distopia. O arqui-inimigo, Abbott, ganha caracterizações bem mais vilanescas. O elemento do narrador sempre trazendo alguma mensagem inspiradora e uma moral retoma essa ideia de que estamos lendo, como Gus, um livro de fábulas, no qual, sim, vemos a maldade, mas sempre temos uma projeção de um final feliz. Na série, apesar dessa maldade toda, não há um clima distópico. Apesar de estarem num pós-apocalipse e sobrevivendo como podem, não predomina essa falta de esperança. Diferente de uma distopia onde pensamos como o mundo pode ter chegado a tal ponto e que invariavelmente chegará se as coisas forem deixadas como estão, na série nós somos alimentados com esperança e um sentimento que as intempéries serão superadas apesar do caos que momentaneamente se passa. Não é somente o que é dito que importa. Como é dito também tem seu valor. É bem provável que os produtores da série tenham tentado tomar essa premissa de uma pandemia mundial para trazer uma mensagem para nós que estamos passando e superando uma. A realidade da pandemia não chegou ao caos retratado na série, muito menos na HQ. Certamente, infelizmente, ela acabou atingindo e matando várias pessoas. Nesse contexto, introduzir uma série fidedigna à HQ parece não ser uma opção muito razoável. Depois de tantas notícias, perdas e desgraças, as pessoas precisam de algo que lhes dê esperança. A adaptação da Netflix muda a distopia porque a realidade que o mundo está passando é cruel o suficiente para adicionar mais crueldade. É preciso esperança, ainda que seja apenas um lampejo. Terminamos essa primeira temporada esperançosos de como as coisas serão resolvidas, ansiando por uma reversão do caos, porque isso é o que foi retratado na série e isso é o que de fato nós precisamos ao nos deparar com essa catástrofe e com aquilo que nós estamos passando. Bem ao contrário do Deus carrasco do pai do Gus da HQ ou das meras fábulas que ele conta na série, precisamos dizer como o profeta que vê a calamidade assolando Judá. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, na minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A cidade do Senhor estava sitiada, as fontes de água soterradas, corpos mortos eram arremessados por cima dos muros para atrair ratos e doenças. Mulheres eram violentadas, homens mortos e levados cativos. Os que tentavam fugir eram entregues por edomitas. Mães comiam seus bebês por causa da fome. Como encontrar esperança no meio desse caos? O profeta lembra-se das misericórdias e promessas do Senhor. O Deus da Bíblia inspirada é bem diferente do Deus fruto da insanidade do pai do Gus. Ele revela-se como um ser pessoal, pronto a receber todo aquele que se achega a ele com o coração contrito. Ele renova suas misericórdias e mantém as suas promessas. Ele sustém o mundo. E por isso podemos confiar que as coisas, por mais caóticas que momentaneamente possam estar, confluirão para aquilo que será bom e glorificará o nome de Deus. É trazendo à memória coisas eternas que podemos ter esperança em meio ao caos. Distopias não podem degenerar essa esperança e falsas fábulas não podem esmaecer a sua essência. Essa esperança é o que nos faz suportar o que precisamos, porque somos conduzidos a ela quando perseveramos naquilo que tenta nos desestabilizar. E a esperança produz a aprovação de caráter. E isso produz essa esperança que não pode ser decepcionada, porque está assegurada pelo sacrifício do Senhor e empenhada pelo Espírito Consolador.